E o Dr. Gustavo Rezende, nosso psiquiatra oficial, vai estar falando sobre síndrome do pânico. Você vai conhecer um pouquinho desse transtorno, viu? Veja só. Bom, gente, estamos aqui com o Gustavo Rezende, é o nosso psiquiatra oficial do programa, e nós vamos falar de um assunto interessante, porque você que está em casa, principalmente você que é mulher, vai ter curiosidade de saber, que são os transtornos. Transtorno do pânico. É muito comum esse transtorno, por isso que o Dr. Gustavo vai estar nos esclarecendo. Em primeiro lugar, o que é, Dr. Gustavo? O que a gente pode dizer que é um transtorno do pânico para as pessoas entenderem quem está em casa e poder se identificar? O transtorno de pânico, ele faz parte dos transtornos ansiosos, juntamente com um transtorno ansioso generalizado, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social e fobia específica. O que eles têm de comum é que todos eles estão relacionados com a questão tanto da ansiedade e também do medo. Sabendo que o medo está relacionado com a circuitária da amígdala, que é uma região do nosso cérebro que é responsável pelo medo. Já a ansiedade está relacionada a uma região do cérebro que a gente denomina de alça córtico estriada talâmico cortical, que está relacionado com as preocupações, com a ansiedade antecipatória, que faz parte do transtorno de pânico. Doutor Gustavo, mas assim, o medo e a ansiedade, assim, é comum, qualquer indivíduo às vezes tem. Até que ponto, por exemplo, o que se faz com que a pessoa tenha um transtorno? Como que eu vou dizer? Até que ponto é normal e até que ponto aquilo se torna um transtorno para as pessoas entenderem? Nós temos que entender, quando eu falo medo e ansiedade, vamos deixar melhor assim, claro assim, medo e preocupação. Nós temos que entender que a ansiedade em si, ela faz parte da nossa evolução, porque é pelo meio da ansiedade que nós nos adaptamos a algumas situações adversas de perigo. E quando nós temos essa questão do perigo, que pode causar algum risco, nós vamos ficar ansiosos. Então, ou seja, a ansiedade nesse caso é uma adaptação à nossa sobrevivência da gente manter vivo. Claro, até certo ponto ela é benéfica, é importante para você. Até certo ponto ela vai ser benéfica para o paciente. Só que quando que ela vai se transformar num transtorno? Quando ela começa a trazer prejuízos para o paciente. Isso é importante falar. E esse prejuízo, como foi dito anteriormente, tem uma justificativa fisiológica para isso, devido à alteração dessas duas regiões do cérebro. E porque quando nós vamos entender o medo, nós temos que entender tanto que o medo e a preocupação é uma questão adaptativa. Só que o medo é aquela situação. Tem alguma coisa que me causa perigo, eu tenho medo. Esse fator que me causa perigo saiu de cena, o medo acaba. Já a preocupação, ela, mesmo que não tenha um fator de perigo, eu já tenho aquela ansiedade antecipatória, no caso, que a pessoa já fica preocupada de acontecer alguma coisa. Mesmo que nem acontecer. Mesmo não acontecendo, então com o tempo ela vai dissipando. E quando nós vamos falar da questão do transtorno de pânico, nós temos que entender que o transtorno do pânico em si, ele tem 3 características importantes. O ataque de pânico, que é vamos dizer assim, uma mistura de medo e ansiedade. É a junção dos dois, vamos dizer. É o medo de morrer, de perder o controle, é aquela ansiedade disso acontecer de novo, de eu ficar nisso. E também associado a alguns sintomas físicos, que a gente chama de sintomas somáticos, como taquicardia, sudorese, tremor. Batedeira, que o povo fala, tô com batedeira. Batedeira, falta de ar. Isso tudo tem explicação fisiológica para cada um desses sintomas. Doutor Gustavo, mas para a gente entender, quem está em casa, quais as características, por exemplo, da pessoa quando ela está com um surto? É que o senhor explicou, tem a junção do medo e da ansiedade. E ela tem realmente os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Mas quais as características que a pessoa tem para a pessoa identificar direitinho em casa quem está assistindo? Em relação ao transtorno de pânico, a gente tem que deixar claro que existem 3 características. O ataque de pânico, a ansiedade antecipatória e a esquiva, que o paciente vai evoluir também, que é um comportamento. Em relação ao ataque de pânico, a gente tem que deixar claro que o ataque de pânico é uma sensação súbita de mal-estar,
que o paciente refere com sintomas físicos e sintomas ansiosos, porque ele tem o medo de morrer, tem o medo de perder o controle, ele tem um medo ali que muitos falam. Sobrenatural, parece uma coisa assim, estúpida, né? Quem já sofreu sabe. Eles falam que é uma coisa assim que não tem explicação. Em relação aos sintomas físicos, como eu relatei do ataque de pânico, nós temos a taquicardia, a sudorese, tem uma respiração rápida e superficial que dá uma sensação de abafamento, tem paciente que refere boca seca, tem paciente que refere calafrios, tremores. Isso é interessante a gente estar relatando porque 90% dos pacientes que têm o transtorno de pânico acredita que na realidade tem um problema físico. Prova disso que quem tem o primeiro contato com o paciente na crise não é o médico psiquiatra. O cardiologista, né? É o médico que está na emergência, nos plantões. E também o médico clínico. Aí muita gente vai procurar o cardiologista. Doutor, eu estou com a pressão alta, que também é uma característica. Eu estou com palpitação, estou com sensação de falta de ar, e vai procurar o pneumo. Eu estou tendo tontura, vai procurar o otorrino. Eu estou tendo calafrios, tem mulheres que vão procurar o ginecologista. Tem paciente que fala que tem uma má digestão, tem cólica, tem diarreia, vai procurar o gastro, sendo que isso tudo são sintomas do transtorno do pânico, do ataque. É tudo a junção do emocional com o físico, né?